ainda tem esse moralismo, essa coisa, esse receio principalmente de sextoy, de falar sobre sexualidade dentro da família, principalmente? De onde vem isso, vocês acham? Mãe não faz sexo. Você já ouviu essa frase? Essa frase é boa. Eu tinha um grupo que chamava Mamães que Transam. Exato. Que era isso, mulheres que têm filhos e que têm o direito de transar, né? Como se a gente estivesse ali liberando elas. Olha, todos nós estamos aqui e a gente tem esse direito de sentir prazer e de transar. A vida não acabou pra você. Exato. Então, e é o que a gente tá falando sobre esconder, por exemplo. Nossa, já pensou ter isso em casa? E alguém vai ver? Mas assim, ninguém vai ver. A gente vai ter os lugares para organizar, para guardar, mas nada pode ser exposto, né? Principalmente sexo ainda hoje. O sexo não pode ser exposto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? É perder um pouco dessa vergonha também. Ok, não é legal você deixar um vibrador exposto na sala. Sim. Mas se você deixou lá, bonitinho, na sua gaveta, alguém abriu e viu, ok, tá tudo bem. Sim, é todo seu. mundo faz isso. É sua intimidade, né? Né? E é difícil, né? Eu vejo que tem isso... Eu falo muito isso desse moralismo, porque eu vejo que tem dos filhos com os pais, essa questão do, jamais daria um vibrador pra minha mãe. Sim. E também tem muito dos pais com os filhos, né? Tem uma dificuldade enorme pra gente falar sobre sexo dentro de casa. Sim. E dificuldade, eu tô sendo muito gentil, porque normalmente não se fala. Sim. Sim, Dificuldade implica que se tenta, né? Normalmente sei. ninguém tenta, né? E isso gera toda sorte de problema que a gente tem, né, sobre sexo. Porque se existe um tabu enorme ali no começo, né? Os adolescentes ou as crianças com os pais. Esse adolescente, essa criança, nunca vai ser um adulto que vai fazer o caminho contrário, falar sobre sexo com os pais, dar um vibrador pra mãe, assim, vai ser alguns casos, salvo alguns casos. Exato. Mas a gente só vai ter uma continuidade. Pode ser que essa mulher possa ser uma mãe mais aberta, etc. Exato. Mas com a mãe dela, já foi, sabe? Vai ser mais fechado. A relação já se construiu, né? É difícil você quebrar essa relação ao longo do tempo, com certeza. Essas dificuldades de falar de sexo sempre são... Sempre ainda grandes, existe né? muito, porque eu sempre falo isso, por exemplo, por mais que tenha saído na capa da Veja, e as pessoas falam infinitamente mais, desde, inclusive, que eu comecei a trabalhar com isso, mas dentro das casas, dentro das pessoas, ainda tem muito tabu, sabe? E que não vem de mim, veio de uma história que a minha avó contou, que a minha mãe contou, e o nosso corpo guarda essas marcas, essas lembranças, e ainda é difícil. Mas você acha que dá pra... Dá. E dependendo da pessoa, às vezes não é muito fácil, né? Porque você foi construído daquela forma, então você se desconstruir é um processo terapêutico bastante difícil, mas é possível. Depende muito da pessoa mesmo, né? Bom, o próximo mito aqui é um clássico também aqui, ó, que é a famosa frase de que vagina alarga. Fica mais... Se usar muito, laceia? Qual que é do... E aí, do uso? Vamos lá. Gente, tudo depende do que você tá falando. Se é só pelo sexo, ela não vai alargar só pelo sexo, tá? Precisa existir trauma. Então, a vagina em si, ela é feita de alguns tecidos. A gente tem o tecido da mucosa, que é a parte mais interna da vagina, tá? Em volta da vagina, a gente tem uma região que é chamada fáscia, que ela é um pouco mais, vamos dizer, parece um papelzinho que não tem tanta elasticidade, mas tem um pouco de elasticidade, tá? E em volta tem os músculos, tá? E aí esses músculos, eles estão aí em terceira dimensão. Se você for ver aqui, é um monte de músculo aqui que tem nessa região. É que eu peguei pelo outro lado, assim. Parece uma cabeça de alien. Assim, veja bem. Aí quando eu vi de frente, eu falei, opa! Tá. E aí você veja que o buraquinho da vagina, em volta dele, esse é o ânus, aqui, tá. Esse é da vagina, tá? E em volta dele não tem osso, tá? Tá, peraí, isso aqui é uma coluna? Isso! Tá, Boa, Agora sim. Me situei, gente. Coluna. Tá. O clitóris tá malemar. Qual que número? Fala pra número, é o 13? 43, 47. Ele tá meio amarelinho. É tipo um bingo, né?
Mas a vagina tá aqui, nessa região. E você, em volta, então, tem a mucosa, tem fáscia e tem músculo, principalmente, tá? Para que você tenha uma vagina larga, você tem que ter lesão de alguma dessas estruturas. Se tiver lesão de mucosa, que é o que pode acontecer para quem usa muito no sexo e que tem sexos animais e fortes, que eventualmente pode até sangrar, ter trauma de verdade, rasgar a mucosa, rasga a mucosa. Dificilmente você vai ter rasgar fáscia, rasgar músculo ao ponto de deixar, de fato, a vagina larga. Então, ter relação sexual por si só, não. Mito, tá? Mas a vagina pode ficar larga ao longo da vida? Pode, por vários fatores. Primeiro, como tem músculo, se você não trabalha músculo, às vezes ela fica larga porque você não trabalha o músculo. Esse do assoalho pélvico. Do assoalho pélvico, tá? Essa é uma das causas. Uma outra causa é parto. Tá? Então, principalmente o parto vaginal e o parto que é assistido com fórceps, né? Então, tem fórceps com metal, tem fórceps com vácuo. Isso traz é como você está tirando a força àquela criança lá por algum motivo, que o obstetra achou que era interessante naquele momento, mas que tem risco de lesão de fáscia e musculatura, que esses são, sim, o que deixaria a vagina mais larga. Tá? E nessa situação, por mais que num parto você vai lá e faça sutura e dê ponto, existe alguma possibilidade desse ponto ele não conseguir ser semelhante exatamente como a vagina era antes. Então, a gente vê muitos casos de pacientes que passaram por partos vaginais, seja ele com uso ou sem uso de fórceps, e que depois disso começou a ter uma disfunção na parte sexual de não sentir a penetração, porque a vagina está muito larga. O próprio marido, às vezes, falando que não sente direito a penetração, porque a vagina está muito larga. E são casos cirúrgicos, né? Mas aí eu entendo, pô. Né? Pelo amor de Deus, né? Você é uma criança. Exato. Mas o que é muito comum, e é um preconceito que existe entre homens, acho que vocês duas provavelmente já ouviram, essa mina deu muito e ficou larga. Não. Clássico, frase clássica de homem. Precisa ter trauma de músculo ou fáscia. Dificilmente você tem isso com relação sexual. A não ser que você use coisas que não são habituais. Eu contei até no episódio anterior da maçã. O da maçã me pega demais. Tanta fruta, você vai no Oba, no Hortifruti. Tu olha assim, maçã. Pô, tu passou pelo pepino, pela berinjela, pela abobrinha, pela mandioca, pela cenoura. E você vai dar maçã pela batata doce, porra. Né? Tem que gostar muito de Turma da Mônica, né? Pra pegar uma maçãzinha da Turma da Mônica e enfiar lá. Mas é porque tem muito isso, né? Do famoso... Até uma frase muito escrota do cara, tipo, me usou tanto que ficou parecendo um rosbife, olha como ficou. Existe esse impacto? A garota fazer sexo não vai mudar a estrutura vaginal dela? Não. E aí, vamos para um outro ponto também que acho que é muito legal de falar, e a gente já falou isso, mas eu gosto sempre de reforçar, que é o famoso, a vagina perfeita é rosadinha com lábio pequeno. Existe uma vagina perfeita? Não. Porque cada mulher é uma mulher. E, inclusive, a vagina pode mudar ao longo do tempo. Depois da própria gestação, ela pode mudar por conta de algum trauma, alguma medicação que a mulher pode tomar. Então, assim, não existe a vagina perfeita. Não existe a vagina perfeita nem de forma, nem de cor, assim como não existe ser humano perfeito, né? Cada um tem a sua cor, cada um tem a sua forma, o seu cabelo, alguns cabelos são mais enroladinhos, outros são mais lisinhos e alguns são branquinhos. E vocês têm visto que... Pô, eu peguei uma pesquisa esses dias, chegam umas coisas pra gente que me assusta. Chegou uma pesquisa que é pra homem, e aí depois eu fui ver também, pra mulher é muito comum, que é a estética peniana. Sim, tem aumentado cada vez mais. Muito estética peniana, a feminina já existe, tem até, reconstrução de ímen. Deus sabe por que uma mulher acorda e fala, vou reconstruir meu ímen. Da quantidade de coisa que ela pode reconstruir. A quantidade de coisa que ela pode... Que ela pode se submeter, na verdade. Pode fazer. Quantidade de intervenção maneira. Sei lá, empina o nariz, faz um botox, né? Põe lábio. Não, vou fechar o ímen. Mas por que as pessoas querem tanto... da onde vem essa compulsão do órgão sexual perfeito?
Eu acho que vem da pornografia, sem dúvida, né? Porque aí tem na pornografia, é como se aquilo fosse um padrão. O tamanho, a cor, o jeito. E aí as pessoas aprendem muito, infelizmente, a transar com pornografia. Então aquilo é o modelo, como se aquilo fosse o perfeito. Tanto a performance quanto o próprio corpo. A própria estrutura toda ali. Né? Então, tanto para os homens vai gerar isso de tamanho, de cor, tamanho do pênis, a cor, tem que ser um pênis rosinha, sem pelinha. Também não vai existir o pênis perfeito. A mesma coisa a vagina, que cada uma tem um jeito, tem uma característica. E aí as mulheres acabam, não, mas eu queria que fosse mais rosinha, faz clareamento, diminui os lábios e faz preenchimento agora, Exato. Muita coisa. Preenchimento também tem? Preenchimento. Tem, pra ela ficar gordinha mais assim. gordinha, bochechuda. Tem. Mó trampo. Botox Mó no trampo, saco. exato. Tem Botox no saco tem. agora pro saco não ficar caído. É mesmo? Tem. Puta verdade. trampo só pra transar, né, gente? Ou Pô. pro saco não ficar caído na praia, na sunga, e daí o homem quer aquele saco bonito e manda ver um botox. Caraca, velho, isso é muito doido, né? E assim, eu não critico as pessoas que fazem, mas tem que entender qual que é o limite e os motivos, né? Porque é uma busca insana pelo perfeito. Sim. Aí não é saudável, do ponto de vista psicológico mesmo, né? Porque nunca vai estar bom, né? Nunca vai estar bom. E não é só o genital, o comportamento que a pessoa está tendo ali com aquele genital, ele tem na vida. Muito provavelmente ela está buscando a perfeição em outras áreas da vida e que nunca vai conseguir também. Então é um problema de terapia mesmo. É para encaminhar aqui para nossa colega. A gente poderia perguntar assim, qual é a função disso, né? Bem terapêutico. Qual é a função disso para você? Uma mulher que tem os lábios maiores e aquilo me atrapalha, é incômodo. Tudo bem, tem uma cirurgia para isso e depois daquilo, a gente ouve muito isso. Nossa, minha vida sexual mudou muito. Minha autoestima melhorou, ótimo, perfeito, faça. Agora qual é a função de preenchimento? Porque eu quero atrair ou porque eu não me sinto bem. Aí a gente vai tentar entender em terapia se realmente essa função é sexual, de prazer, ou se está relacionado a outras questões emocionais suas de insatisfação geral, né? Nossa. E do ímen? Do ímen é só pra dar o troféu pra um cara, né? Enfim, não vejo nenhuma indicação. Não tem função também. Isso é só pra dar de troféu pra alguém, né? E vai romper na primeira penetração, então. Isso é muito papo de louco, né? Isso pra mim sempre me pega quando vejo... De ímen eu não vejo indicação. O que eu vejo indicação é de fato, se a mulher tem uma rotura de períneo, musculatura, aí é outros 500. Ela tá querendo deixar a vagina mais apertadinha, porque realmente ela tem uma sensibilidade diferente no sexo e ela quer ficar um pouco mais apertadinha. Tá tudo bem. Deus do céu. Porra, Léo, botar um botox nos ouvidos. Bota como com injeção? Injeção, preenchimento também. Preenchimento tem até com gordura. Gente que faz lipo e põe lá. E põe lá pra... Não, pode ser. Mesmo, já tira já fala, aproveita, já tira daqui. Tira daqui e põe lá. Tem gente que faz isso, tapa aqui, descobre ali, né? É o famoso... Já diria... Bom. Eu entrei no assunto e me arrependi, né? Me arrependi muito. Vambora. Outra frase aqui, muito comum, que é se tirar na hora, não engravida. Nossa! Coitado, esse daí já deve ter vários filhos. Essa não existia mais. Essa eu achei que já nem existia. Não, o jovem desaprendeu a camisinha, vocês sabem, né? O jovem que pratica de camisinha é uma raridade hoje em dia. É mesmo. Não, gente. Então, se conseguiu... Vamos lá, vamos supor. E não vou julgar, porque eu já fui desses, já. Tá. Não, na hora eu tiro. E consegui tirar na hora. E fala, aqui, precisão quase milimétrica aqui Ainda corre risco de ter a gravidez? E por que ainda corre risco? Sim. Na verdade, quando a primeira fase da excitação tem a passagem de um líquido lubrificante dentro da uretra. E esse líquido lubrificante, ele já pode carregar espermatozoide, tá? Não é obrigatório, mas ele já pode carregar. Se você for ver em relação a chances, são chances mais baixas, mas ela não é que ela não existe, tá? Isso é chamado coito interrompido, né? Na hora que você tira, tá chegando, foi lá e tirou.
O liquidinho que foi antes já foi, então se ele tinha espermatozoide, foi um espermatozoide esperto, porque tem que ser esperto também, né? Se ele foi o esperto, ok, ganhou na loteria, tá grávida. Se não, se ele conseguiu tirar, será que ele tirou na hora mesmo? Tá? Tem uns que são muito bons, tem uns caras muito bons. Tem paciente no consultório que só faz isso e que nunca engravidou, tá? Mas não é por isso que eu indico. Eu chego e falo assim, vocês estão correndo risco há tantos anos, sério. E a gente vai pensar na parte funcional ali do sexo. Imagina, vamos pensar o cara que tá sempre tendo que ter mais ou menos um feeling da hora que ele tá quase pra gozar pra tirar. Esse cara não tá relaxado. Não tá gostoso. Não tá. Então, que tipo de sexo é esse? Então, tem muito ejaculador precoce, por exemplo, que vem pro consultório e aí a hora que eu vou entender como é que acontecem as relações é sempre coito interrompido de um cara que já tem 2 filhos. Imagina a preocupação desse cara que tá metade tá gostoso e metade tá, pelo amor de Deus, 3º filho não posso ter. Não dá. Se ele não teve uma disfunção erétil... Esse é um pensamento incrível, né? Pelo amor de Deus. Porra, não, o terceiro não. Gozar é o menor dos problemas, é broxar. Pelo amor de Deus, desliga a máquina, desliga o disjuntor, ficar nessa pira. Você tá maluco, a máquina, apagão geral. Aí disso pode evoluir pra disfunção erétil também. Uma coisa evolui pra outra. Mas é isso. Aí eu falo, mas que horas que você relaxa? Mas vem do autoconhecimento, que a gente sempre vai voltar nesse assunto, que esse cara, inclusive, nem consegue perceber o quanto ele perde fazendo isso. Exatamente. O quanto ele tá perdendo de prazer, de momento ali, fazendo isso pelo simples fato de não usar a camisinha. E tem métodos muito mais seguros, se é casado, não quero usar camisinha e tal. E ok, né, confiamos um no outro, legal. Sim. Pô, tem tantos outros métodos, né? Até o próprio homem que não quer mais ter filhos... Sim. Gente, cortar lá os meninos, a vasectomia, ela é um método muito interessante, mas que homem não gosta. Antes que você corte minha pauta aqui, tem uma outra aqui que também é muito clássica, que engravidar é uma preocupação da mulher. Engravidar é uma preocupação? É só uma preocupação da mulher? Só a mulher tem que se preocupar? Entendi. Não. Se é só ela que se preocupa em engravidar, o homem não, entendi. Não, de jeito nenhum. Nossa, não. Como é que deveria ser aí dentro de um casal o controle dessa natalidade? Conversa. Muita conversa. Acho que tudo é conversa. Comunicação, né? Essa tem que ser uma comunicação muito clara. Inclusive, quando a gente vai fazer as avaliações para vasectomia ou laqueadura, a conversa é sempre essa. A decisão é tua, porque é você que vai para a cirurgia, mas você conversou com o parceiro, com a parceria que está com você. Se for uma pessoa casada, a pessoa também tem que estar de acordo... que vocês dois juntos entenderam que isso é o melhor método e que assim vai ficar melhor para vocês dois. Então, é conversa, né? Exatamente. Como tá bom para mim, como tá bom para você. Não queremos mais filhos ou queremos ter filhos. Vamos parar de evitar. Porque eu já ouvi muito, já li muito, né? Tipo, principalmente, a gente fala muito sexo na internet há muito tempo. Cara, mais de uma vez já ouvi falar que a culpa da mãe solteira é da mulher que não tomava pílula. E cara falando, eu faço no pelo a mina que toma anticoncepcional. E vai falar que não tem gente que pensa exatamente assim, mas muito mais comum do que a gente imagina. Exatamente. Talvez não seja tão verbalizado, né? Exato. E assim, aí eu vejo muito mais nos casais solteiros, que é só aquela uma noite nada mais, né? Que aí não tem essa conversa dos dois, não é um planejamento familiar. E aí, nesse sentido, aí sim, você tem que pensar em você. Eu quero engravidar? Eu não quero? Porque se você quiser, você tem que comunicar o outro. Porque tem 2 pessoas envolvidas aqui. Se você não quiser, se protege, né? Então, enfim, esse pensamento do homem, ele não se protegeu, né? Se ela se protegeu ou não, é problema dela. Ele não se protegeu. Né? E se impor também, né? Por exemplo, eu saí casualmente com uma pessoa, com um cara, e aí ele não trouxe camisinha, não quis usar, enfim. E você se impor também, não, eu não quero, não vou fazer sem, mesmo tomando pílula ou usando DIU, enfim. Se imponha, se é isso, se imponha. Não deixa ali, aconteceu, o clima rolou, porque a gente sabe que aumentou muito mais os homens que não usam camisinha. Muito. Então a gente precisa se impor. Beleza, a gente vai ter uma noite legal. Mas vamos combinar aqui.
com camisinha, vamos proteger. Aliás, eu vou dizer uma coisa, assim, se é realmente casal aí que é de uma noite nada mais, ou é uma coisa muito, né, aleatória, camisinha sempre, pelo amor de Deus. O que eu tenho visto de aumento de índice de infecção sexualmente transmissível no consultório é impressionante. Assim. É porque as mulheres liberaram, até as mais jovens, o DIU, né, usam mais, e aí tem uma falsa sensação de já estou protegida contra a gravidez, como se só houvesse esse problema. Exatamente.